muito prazer. Eu me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia no portal Articute. Para mim é uma honra estar falando com você, exaltando o melhor do audiovisual brasileiro, com várias produções que você tem emplacado, como filmes, agora sua primeira telenovela para o Max. É uma honra estar falando com você e muito obrigado por nos receber, tá certo? Prazer todo meu, vamos bater papo. Sempre bom Vamos falar lá. disso. Vamos lá. Cara, falando com você, iniciando sobre um sucesso nas redes, nos streaming, que é a novela Beleza Fatal. É a primeira novela brasileira do streaming da Max. Eu queria saber de você quais foram os desafios para criar uma novela, né, para esse formato. Poderia também mencionar quais são as principais diferenças de escrever para um streaming e para um filme, como um exemplo. Você poderia descrever, por favor? Cara, para mim é uma alegria ser a primeira novela da Max, porque a Max, enfim, é o streaming conhecido pelas grandes séries, né? Então, Família Soprano, The Wire, né? Que eu adoro. é, Tanta série, Succession mais recentemente, Game of Thrones. Então, a Max faz todas essas séries e eles chegaram no Brasil há alguns anos e então entenderam que o brasileiro gosta de novela e falaram, a gente tem que começar a fazer novela no Brasil. E eu tive a alegria de ter o meu projeto aprovado quando eles começaram a buscar no mercado como fazer isso. É interessante porque eu acho que eu venho da literatura, né? Eu escrevo livros de suspense, de crime, como Jantar Secreto, Dias Perfeitos e coisa e tal. É, e ah, desses livros eu fui direto trabalhar no streaming, né? Eu fiz a minha primeira série Bom Dia Verônica, as 3 temporadas, e no streaming eu aprendi é, todas as particularidades do streaming, que são você trabalhar em diálogo sempre com o executivo é muito importante. Não adianta você falar, eu quero fazer o que eu quero. Não, você tem que entender o lado da produção, você tem que estar em diálogo com o diretor. Então um aprendizado. A gente, quando escreve para o streaming, recebe muitas notas, né, notas assim com pedidos de mudança. Então você tem que saber quais você aceita, quais eventualmente você fala, não, aqui se alguém mexer, eu acho que prejudica muito o projeto. Então você tem que saber que hora você tem que ceder e que hora você tem que brigar. É, então eu fui ganhando, eu acho, essa habilidade ao longo das 3 temporadas do Bom Dia Verônica. E eu já tinha um aprendizado de televisão, porque eu passei algum tempo trabalhando na TV Globo e cheguei lá mesmo a fazer uma novela com o João Emanuel Carneiro chamada Regra do Jogo. Então, de algum modo, é interessante porque ao fazer a novela, pude juntar esses dois conhecimentos desse tempo na TV Globo, que eu aprendi muito com pessoas maravilhosas, inclusive o João, e também com esse tempo do próprio streaming, em que eu aprendi como se é um autor do streaming. Então, para ser honesto, quando você me pergunta assim, quais são os desafios e qual é a diferença de fazer uma novela no streaming ou fazer um filme, eu acho que a diferença é muito pouca, para ser honesto, porque a minha sensação é que tudo que eu fui aprendendo, eu fui usando também, sabe? São ferramentas que eu tenho até hoje. Muito bom, Rafael. E quando fala sobre você, a gente vê que você flerta bastante com melodrama em suas obras. O que te fascina nesse gênero? Existe algumas referências para você em relação à teledramaturgia ou até no cinema mesmo que te influenciou como profissional quando você fala sobre esse gênero nas suas obras? Sem dúvida, eu sou um apaixonado por melodrama. Eu acho que quando pensam no meu trabalho, tem duas palavras muito chaves, que são melodrama e crime, né? Assim, acho que tudo meu tem crime e tem melodrama. E crime me interessa porque me interessa investigar a mente humana, entender as relações humanas, as relações sociais, alguns sentimentos como ciúme, inveja, ambição, são, são, são complexidades da mente humana que me interessam. E o melodrama me interessa porque o melodrama ele é deliciosamente brasileiro. Ou seja, se eu fosse um autor norte-americano, provavelmente eu falaria só de crime, mas sem melodrama. O que me torna um autor brasileiro é o melodrama. E o que é o melodrama?
são esses sentimentos exacerbados, exagerados, né? Ou seja, quando você quer brigar, não é uma discussão baixa, é uma grande discussão. Uma história de amor não é um amorzinho leve, é uma grande entrega ao amor. E isso eu acho que é muito próprio do brasileiro, do jeito brasileiro de ser, e na verdade dos latinos em geral. Eu acho que é o que nos torna latinos é o sangue quente, de algum modo. É, E isso é o que eu tento trazer nas minhas histórias desde a literatura, ou seja, mesmo o meu primeiro livro tem melodrama. É, e acho que muito disso se deve ao fato de que a minha formação como espectador e leitor foi feita por histórias policiais clássicas, como Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, então vem daí o gosto pelo crime, mas também uma grande paixão pelo melodrama, seja na televisão, então cresci vendo novelas, então meus grandes heróis são Gilberto Braga, Silvio de Abreu, Glória Pérez, Manuel Carlos, né? Então eu lembro que eu gostava muito dessas novelas, Agnaldo Silva, nossa, adoro a Indomada, Celebridade, as grandes novelas, A Próxima Vítima, Vale Tudo, enfim, as grandes novelas. E Nelson Rodrigues, que também é para mim o brasileiro em essência, né? Mostrando os lados obscuros da família tradicional brasileira. É algo com que eu me identifico muito, assim. E outro ponto que é, quando se fala em você, que a gente pode observar nas suas obras, é o plot twist. Você poderia falar um pouco sobre qual é o segredo de prender a atenção do público em geral até o último episódio, até o último momento, para que a gente não saiba o que vai acontecer naquela história e você, pum, entrega uma coisa assim que ninguém estava esperando. Tem alguma técnica, algum segredo que você poderia falar sobre esse ponto em específico? Eu, quando penso as minhas histórias, penso muito na estrutura delas. Ou seja, todas as minhas histórias eu crio primeiro a estrutura e depois o personagem. Isso faz com que, quando eu digo que eu crio a estrutura, faz com que, então, quando eu vou escrever, eu pense as viradas que a história vai ter, né? As várias surpresas que eu quero colocar nessa história. Então, por isso, minhas histórias todas têm muita surpresa. Eu acho que, quando eu era criança, eu queria ser mágico. E eu acho que mágica tem um pouco a ver com isso, né? De eu estou aqui fazendo o truque, de eu prender a atenção do Sim, sim. espectador. Mas tem um jogo interessante que é mais do que prender a atenção, é conduzir a atenção, porque o mágico ele faz o truque com essa mão e aqui ele está escondendo a bola, ele está fazendo a coisa, né? Então eu mostro uma bola, pego a bola e aí na verdade a bola ficou aqui e eu estou escondendo a bola. Então tem uma coisa que eu acho que eu faço nas minhas histórias que é de guiar a atenção do espectador de modo a falar, ó, presta atenção nisso. E aí quando você vê o que eu estava fazendo o tempo inteiro era te enganando e guardando uma outra coisa. Exatamente. Tem uma vontade minha, um prazer meu mesmo de contar histórias assim. E isso faz com que, por exemplo, nos meus livros, eu escuto muita gente falando assim, cara, eu não gostava de ler, passei a gostar de ler pelos seus livros. Ou eu tinha o costume de ler na infância, na adolescência, vida adulta, casei, tive filho, trabalho, parei de ter tempo de ler. E agora, os seus livros me fizeram voltar a gostar de ler. Então, meus livros são livros que eu brinco que se você não gosta de ler, comece por eles, porque você vai passar a gostar. E isso, felizmente, tem acontecido agora em Beleza Fatal. Dos comentários que eu mais vejo na internet, a gente fala, nossa, não vejo novela há muitos anos. É, eu recebi outro dia um dado de que a quantidade de público jovem que está vendo Beleza Fatal é enorme. Ou seja, pessoas que pararam, que nunca tiveram, talvez, o costume de ver novela e que agora estão readquirindo esse hábito, ou adquirindo pela primeira vez esse hábito, de gostar de uma história com tempero brasileiro e muitas viradas. E eu acho muito interessante a abordagem dessa novelão, né? Que todo mundo está falando que é um novelão lá da Max, que é Beleza Fatal, e tá virando um hit na internet, o pessoal tá criando memes, criando trends. Como é que você vê e sente essa percepção do público que é muito ávido na internet de gerar figurinhas e adotar os personagens, principalmente a vilã da trama? Como é que você recebe essa recepção, né? Essa recepção do público? Morro de rir, me divirto muito e, na verdade, confesso que esperava, ou seja, eu queria que tivesse isso. Eu acho que todo autor, ele é um autor da sua geração, né?
Eu tive no Beleza Fatal o luxo de ter a supervisão do Silvio de Abreu, que é um autor que, como eu falei aqui, era um herói para mim, ou seja, é uma pessoa que eu admiro muito, é um artista que eu acho um dos grandes artistas brasileiros. Então, quando eu tive a chance, de trabalhar com ele, para mim foi uma emoção e uma alegria enorme. Mas ele mesmo, a gente jantou semana passada, ele falou para mim uma coisa muito bonita. Ele falou: Rafa, é muito legal ver, porque essa é uma novela que eu jamais teria conseguido escrever, porque ele falou: eu jamais teria tido a ideia de a Júlia entrar como infiltrada de social media. Eu não sabia que existe social media. E aí acontece um escândalo na história, a Lola se posiciona como essas influências quando são canceladas, veste branco, fala quem me conhece sabe. Então é uma linguagem, ele falou, é muito legal porque é uma linguagem, o que você faz em Beleza Fatal é uma linguagem da sua geração, da sua geração para as gerações mais velhas, mas também para as novas gerações. E por isso que as novas gerações estão gostando. Porque a rede social não é fake. A maneira que a história é contada não é fake, é tudo de verdade, tudo soa real. Eu acho que tudo isso soa real porque é uma coisa que está muito inserida no meu próprio mundo, porque eu tenho 34 anos. Então eu cresci com 15 anos, já tinha, né? Eu entrava na internet, tinha MSN, Orkut. Então eu cresci já nesse mundo novo, que eu acho que a internet, né, fez uma grande diferença, que eu acho que isso muda muita coisa. Muda não só as histórias que a gente conta, mas também como contar a história. Outro comentário que o Silvio fez, ele falou, cara, o próprio ritmo que você conta é um ritmo mais da nova geração. Que é que é a geração acostumada a vídeo do TikTok, que é tudo mais rápido, a story do Instagram. Então, eu acho que tudo isso faz com que o público online também se sinta visto e representado, e isso é muito interessante, sabe? É, E sem dúvida, quando eu escrevia, eu sabia que a Lola era um meme ambulante. E, e quando a gente então filmava e eu assistia aos episódios, eu já assisti a novela algumas vezes, a novela inteira algumas vezes, nos vários cortes. A gente começou, a equipe, né, que assistia, 5, 6 pessoas, a gente começou a fazer figurinhas e memes. Só que a gente só podia mandar as figurinhas e os memes para nós mesmos. Ficava mandando para a equipe, bom dia, Amades, que ela fala, Sim, chama sim. esse tipo de coisa. Então é muito legal que agora possa sair do nosso grupinho do WhatsApp e ir para o grande. E diante do seu acervo, Rafael, tem alguma obra que você pense um dia adaptar para qualquer formato completamente diferente? Qual seria esse formato e qual obra seria, Eu tenho digamos, a sua vontade? Eu tenho vontade de ver todos os meus livros adaptados para o audiovisual, porque eu acho que o audiovisual atinge outros públicos. Então, tem uma coisa super legal do fã dos meus livros, que pode assistir na tela a uma história que é complementar. Eu nunca digo que, para mim, a boa adaptação não é igual, ela é complementar ao livro. Então eu acho que é sempre legal você poder ver. Eu brinco que é uma versão do livro. É a versão em geral do diretor, né? Ou seja, o leitor, quando ele lê, ele tem a versão dele, mas aí o diretor vai lá e filma uma versão que é a dele. E aí você que gosta da história vai lá e assiste, né? Enfim. Então é uma coisa que eu tenho vontade de ver meus livros ou como série ou como filme. De vontades mais inusitadas, eu tenho muita vontade de ver Jantar Secreto, como história em quadrinhos e como musical. Interessante. Então são duas Muito coisas bom. que eu tenho vontade de fazer com Jantar Secreto. Além de fazer um audiovisual. Perfeito. E depois de tanto sucesso na literatura e no audiovisual, ainda há algum sonho profissional que você pretende um dia realizar, Rafael? Graças a Deus existem vários. Quem não tem sonhos fica parado, né? Exatamente. Então tem muita coisa que eu ainda tenho vontade de fazer. Já falei aqui duas Sim, sim, sim. ser novas para mim. Fazer um musical nunca fiz, fazer uma história em quadrinhos nunca fiz. Tenho muita vontade de continuar fazendo novela, adorei fazer novela. Tenho vontade então de fazer novela na TV aberta, que eu acho que é uma coisa diferente, um desafio diferente, sentir o calor do público, a reação do público. Então é uma coisa que também me interessa muito, 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 sem dúvida. É, Acho que são, eu diria, os próximos desafios imediatos. Mas também tenho muita vontade, por exemplo, de um dia, quem sabe, dirigir um filme.
Eu até então escrevi já alguns filmes, escrevi séries, escrevi novela, mas nunca dirigi, nunca fui eu o diretor ali por trás da câmera, com os Uhum. atores, tendo essa troca. É uma coisa que também está nos planos. Mas eu tenho 34 anos, se tudo der certo, ainda tenho muitos anos pela frente, então Sim, com certeza. vou dar uma experimentada por aí. E, Rafael, para a gente finalizar esse bate-papo maravilhoso, eu quero deixar você a missão de convidar a galera do Articute Cinema e Companhia a assistirem Beleza Fatal na Max, acompanhar suas obras, enfim, fique à vontade para mandar qualquer mensagem que seja para a gente encerrar essa entrevista com chave de ouro. Luan, obrigado pelas perguntas ótimas, adorei o nosso papo, espero que quem assistiu também tenha gostado. Convido todo mundo a assistir Beleza Fatal, está na Max, os capítulos saem toda segunda-feira, já passamos da metade da novela, então está um bom momento para começar a assistir se você ainda não começou. E além disso, a novela estreia na Band, dia 10 de março, às 8h30, todos os dias, segunda a sexta, né? Então também, quem quiser ver na TV aberta, na Band, a partir do dia 10 de março. É uma novela daquelas, como você bem disse, que você não consegue parar de ver, com personagens interessantes, atores brilhantes, não só a Camila Pitanga, que a gente falou aqui da personagem da vilã dela, como também Camila Queiroz, Giovanna Antonelli, Marcelo Serrado, Caio Blá, Erson Capri. É um elenco assim que eu, como autor, só posso agradecer aos céus por essa chance de ter esse elenco fazendo meu texto. E, além disso, convido todo mundo, claro, a conhecer meus livros. Quem quiser mais informações e ver como é que quais são as histórias e tudo mais, eu sempre posto nas minhas redes sociais. Então, pode me procurar ali no Instagram, Rafael, com PH, underline Montes. E aí eu acho que vai dar bom. Com certeza vai dar bom. Rafael, muito obrigado pela oportunidade. Foi maravilhoso o nosso papo. Te desejo muito sucesso e continue fazendo o que você faz, que é nos presentear com histórias maravilhosas, repletas de melodramas e personagens únicos, tá? Parabéns. Muito obrigado e sigamos em contato. A gente tem outras conversando Fechou. outras Com coisas. certeza, Rafael. Com certeza. Forte abraço. Muito obrigado. Até a próxima.